Olá, povo de Deus, 21º domingo do tempo comum, 23 de agosto de 2020. Isaías 22, 19 a 23. Estamos com o primeiro Isaías, do século 8º a.C. Sem lermos uns versículos anteriores ao texto de hoje, não conseguimos entender o porquê da troca do administrador do palácio do rei. Sobna havia construído um mausoléu, uma sepultura para si e empregado inúmeros parentes. Portanto, estava sendo acusado de praticar desvio de dinheiro, corrupção e nepotismo. Aproveitou de seu cargo para benefício próprio, esquecendo-se de servir ao povo e ao rei. Esse é o motivo da sua exoneração do cargo e a substituição por Eliacim. Isaías se serve deste fato para destacar a função do administrador do palácio real, ser um pai para todos os habitantes de Jerusalém e de Judá. Portanto, deverá exercer seu serviço como um pai que procura o bem para seus filhos, com solicitude, amor e justiça. Para exercer esta função, ele receberá as chaves da casa de Davi. Interessante que se diz que ele levará nas costas as chaves. Pode ser que as chaves são verdadeiramente grandes ou porque sua função era como uma carga pesada. Assim, seu cargo era uma carga. Esse episódio nos lembra a tradição de entregar a chave da cidade ao prefeito eleito ou a alguma pessoa importante que visita o município. A visão da estaca segura, onde ele assim pendurará tudo que lhe cabe administrar, também terá um fim trágico depois, pois irá cair e tudo que nela estava pendurado virá ao chão. Cargos de chefia geralmente servem para desvios de função e corrupção. Desde as pequenas instituições até as maiores, com a mesma chave que serve para abrir, serve para fechar. E os corruptos abrem para seus amigos e fecham a todos os que não fazem parte do seu círculo de amizade. Como sempre se disse, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Romanos 11, de 33 a 36. Podemos enquadrar o nosso texto no contexto maior dos capítulos de 9 a 11, onde Paulo nos fala da eleição do povo de Israel da parte de Deus, que se mantém livre, e frente à recusa de Israel, passa a dirigir-se a todos os povos que o aceitam como o seu Deus. Paulo, como bom judeu, insiste com seus compatriotas, mas de nada vale seu esforço. Então começa a anunciar que a salvação é para todos, mas insiste que Deus não abandonou seu povo. Paulo afirma: o passo em falso que deram os israelitas serviu para a salvação dos pagãos, e isto para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles significou riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os pagãos, quanto mais significará a adesão de todos eles. Percebe-se o esforço de Paulo para incluir seus compatriotas no plano de salvação. E no trecho de hoje, frente ao progresso de sua pregação junto aos pagãos e o fracasso junto aos israelitas, Paulo apela ainda para os insondáveis caminhos do Senhor, que ele acredita que ainda abarcará seus compatriotas no projeto de salvação. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Deus não se reduz ao nosso pensamento e à nossa maneira de julgar o mundo. Mateus 16, 13 a 20. Deste versículo 13 do capítulo 16 até o final do capítulo 18, Jesus se dedica a seus discípulos para ir formando a comunidade. Nosso texto pode ser dividido em duas partes.
A primeira, cristológica, sobre a identidade de Jesus, e a segunda, eclesiológica, sobre a igreja, a comunidade. Para ressaltar o início desta secção, Mateus diz que Jesus foi para a região de Cesareia, uma região de pagãos. Hoje essa localidade se chama Banias e é um sítio arqueológico localizado no sopé do Monte Hermon, nas colinas de Golã, a cerca de 150 quilômetros ao norte de Jerusalém e 60 quilômetros a sudoeste de Damasco, capital da Síria. Aí Jesus identifica-se como o Filho do Homem, esse ser humano divinizado, e pergunta aos discípulos o que dizem as pessoas sobre a identidade dele. Os discípulos respondem que o povo o confunde como um dos profetas, Elias, João Batista, Jeremias ou outros. A fama de Jesus era inegável, e apesar de o povo não acertar na resposta, pois não descobre nele o seu caráter de Messias e nem divino, o confunde com um profeta e não com um sacerdote ou escriba. É bom ressaltar que havia na literatura rabínica uma referência a Elias como se ele ainda estivesse vivo e voltaria para preparar a vinda do Messias. A mesma pergunta é repetida por Jesus agora aos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a frente e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nesta resposta está a identidade completa de Jesus, sua messianidade e sua divindade. Jesus é mais que um profeta, é o Messias e é o Filho de Deus vivo. Deus vivo é diferente do Deus dos pagãos, pois ele é vivo porque atua na história. Interessante observar que em Marcos 8, de 27 a 30, a resposta de Pedro é somente sobre a messianidade de Jesus. Na verdade, é a primeira vez que Jesus interroga seus discípulos sobre o que eles pensam que ele é, e como resposta de Pedro, Jesus começa, e com a resposta de Pedro, Jesus começa a anunciar mais abertamente o que acontecerá com ele. Pedro recebe de Jesus uma bem-aventurança particular. Feliz és tu, Simão. E também lhe diz que ele recebeu esta revelação de Deus Pai e não de qualquer um. Neste contexto, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Já sabemos que na literatura bíblica a mudança de nome indica que a pessoa está revestida da graça de Deus para uma nova missão, assim como Abrão, que se transformou em Abraão. Então temos Pedro agora recebendo uma missão de Jesus por meio de um jogo de palavras em torno de um sobrenome, Simão Pedro, ou apelido Pedro, que Jesus lhe dá. Pedro, que será a rocha sobre a qual se edificará a igreja. Naquele tempo, Pedro não era nome próprio e significava apenas pedra. E Jesus vincula isso à palavra rocha, segundo a origem grega do termo. No Evangelho de João, Jesus diz em aramaico, Cefas, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No Primeiro Testamento, pedra já simbolizava o lugar que permite ter apoio e segurança, como aparece no Salmo 62, versículo 3. Só ele é o meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa. Jamais vou vacilar. Aqui se refere a Deus, onde o homem encontra o verdadeiro apoio para a sua vida. E no término do Sermão da Montanha, Jesus compara aquele que escuta e cumpre suas palavras com alguém que construiu sua casa sobre a rocha, para ressaltar a solidez da construção. E o termo igreja, que de todos os evangelhos somente aparece em Mateus, traduz o termo hebraico kahal, com o sentido de convocatória. Kahal em hebraico, eclésia em grego, assembleia em latim e igreja para nós. Esta igreja fundada sobre a rocha de Pedro recebe a promessa de que o reino da morte não prevalecerá contra ela.
E para que Pedro cumpra sua missão, ele recebe as chaves do reino, recordando o que meditamos hoje na primeira leitura com o administrador do palácio, que recebia as chaves para ser um pai e deveria exercer seu serviço como um pai que procura o bem para os seus filhos, com solicitude, amor e justiça. O administrador do palácio do rei determinava as horas de abertura e de fechamento das portas. Desta forma, Jesus nomeia Pedro para administrador e supervisor da igreja, com autoridade para interpretar as palavras de Jesus, adaptar os ensinamentos e as novas necessidades e situações, e para acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. É bom ligarmos essa missão de Pedro à missão da comunidade, que em Mateus 18 recebe também a possibilidade de ligar, desligar, abrir e fechar. Assim, o poder dado a Pedro deve ser exercido em consenso com a comunidade e nunca acima ou fora dela. O que hoje deve ressoar em nossos ouvidos é a pergunta de Jesus: quem sou eu para vocês? Já não são mais nossos pais e padrinhos que respondem em nosso nome como no batismo, mas somos nós mesmos que deveremos assumir a responsabilidade de nossa profissão de fé e assumir a missão que daí decorre.